Fala pessoal, professor Silberto Juan na área e estamos aqui hoje diante do resumo do concurseiro para juntos estarmos estudando a matéria de Direito Constitucional, em especial em pró das carreiras de segurança pública, carreiras policiais como um todo, tá bom? E este que vos fala, como falei, é o professor Silberto Juan, sou formado em Direito, também estou aprovado em alguns concursos públicos das carreiras policiais, entre eles, soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará, Guarda Municipal de Alagoas, em 9º colocado, Direito Líquido e Certo, e agora, recentemente, também estou me preparando agora para a última fase do concurso da Polícia Penal do Estado de Pernambuco, beleza? E eu estou aqui, juntamente com o resumo do concurseiro, para estar te ajudando a gabaritar a prova de Direito Constitucional, seja qual for a banca, tá bom? Então nós temos aqui uma especialidade na banca OpenNet, na banca FCC, FGV, a banca ADM Tech, que recentemente também vem ganhando licitações, e nós vamos juntos agora começar uma saga e uma jornada na área do Direito Constitucional. Beleza, pessoal? Então, sem delongas, acompanha comigo aí no slide o que é que está para nós nesse momento, beleza? Olha só, pessoal, nós temos aqui um catálogo dos direitos fundamentais. Esqueça aí essa parte de notícias, tá bom? Se considera. Os catálogos de direitos fundamentais é de suma importância essa parte dos direitos fundamentais, porque é aqui onde começa os nossos direitos. E, sobretudo, alguns concursos nas carreiras policiais, eles começam a trabalhar algumas especificações. Entre eles, nós temos o artigo 5º. Vamos ver como é que funciona? Artigo 5º, pessoal. O artigo 5º trata sobre os direitos individuais e coletivos. Então, a maioria dos concursos de carreiras policiais, eles vêm, sim, cobrando sempre o artigo 5º. Em especial, ele é o maior artigo de todos. Tá bom? Você não vai encontrar um outro artigo maior do que o artigo 5º. Ele é o maior artigo de todos, beleza? E o mais importante também. Mas não só isso. Olha só, direitos sociais também. Direitos sociais, ele está no artigo 6º ao artigo 7º. Chamo sua atenção entre o artigo 5º e o artigo 6º que eles tiveram modificações, tiveram alterações, atualizações por força de emenda constitucional, tá bom? Também temos, pessoal, direito de nacionalidade. Tema muito recorrente nas carreiras policiais, beleza? Então, quem é o brasileiro nato, quem é o brasileiro naturalizado, como você consegue a aquisição de se conseguir se tornar um brasileiro naturalizado aqui e quais são os requisitos. Então, tudo isso aí você vai ver futuramente comigo também na matéria de Direito Constitucional, beleza? Seguindo, direitos políticos, pessoal, quem é que pode votar? Quem é que é elegível e quem é que é inelegível? Então, artigo 14 ao 16, ele vai versar sobre direitos políticos, também de suma importância para a tua prova, beleza? Então, continua ciente de uma coisa, esses aqui são muito importantes na hora da tua prova, beleza, pessoal? Também temos, queridos, acompanha comigo aqui, também temos os direitos. Um momento. Então, pessoal, seguindo, pessoal, em partidos políticos, olha só, nos partidos políticos, nós temos o artigo 17, muito importante também na hora da tua prova, tá bom? Muito importante esse artigo, que muitas pessoas menosprezam e na hora da prova se dão mal. É um artigo muito importante, primeiramente não é tão fácil estudar, mas você vai ver que aqui no resumo do concurseiro, nós iremos esmiuçar também este artigo 17. Beleza, pessoal? Então aqui, quando eu falo sobre esse catálogo de direitos fundamentais, eles de fato são muito fundamentais para a tua prova. E eles aqui, direitos fundamentais, são todos esses daí. Isso aqui, direitos fundamentais, é algo mais genérico, é algo maior. Mas nós temos as suas particularidades entre direitos fundamentais. Direitos coletivos, individuais, sociais, nacionalidades, beleza? Isso aqui você vai ver que mais à frente iremos estudar sobre as chamadas cláusulas pétreas, ou seja, elas não podem ser abolidas da Constituição, beleza? Então, seguindo, pessoal, olha só. Seguindo. Então é isso aí, pessoal. Esse daí é o catálogo dos direitos fundamentais, beleza? Então, só seguindo para mostrarmos a vocês algo muito importante. Olha só, os nossos direitos fundamentais, isso aqui aparece bastante em prova, tá? Os direitos fundamentais elencados entre o artigo 5º até o artigo 17 na Constituição, eles formam, olha só, um rol meramente taxativo, também chamado de exaustivo. Pergunto a vocês,
será que os nossos direitos fundamentais, eles são um rol exaustivo ou um rol taxativo? E a resposta, pessoal, para essa pergunta é claro que não, tá bom? Porque os nossos direitos, eles não são ali simplesmente especificados no texto constitucional. Eles estão em tratados internacionais, eles podem surgir ao longo do tempo da história, tá bom? Então, os nossos direitos, eles não compõem um rol meramente taxativo, tá? E como é que você vai fazer isso na hora da prova? A banca vai perguntar se os direitos fundamentais, eles compõem um rol taxativo ou exemplificativo. E você tem que dizer que os nossos direitos, eles são meramente exemplificativos. Por exemplo, nós temos agora a nova emenda constitucional, que falou sobre a proteção de dados pessoais, inclusive dos meios digitais, novo inciso 79. Então, adentrou no nosso dispositivo da Constituição. Temos também tratados internacionais que corriqueiramente adentram no nosso ordenamento jurídico, quando eles vão passando ali pelo quórum qualificado, 2 turnos, 3/5 em cada casa, tá bom? Então, os direitos e tratados, os direitos humanos relacionados a tratados internacionais, eles adentram no nosso dispositivo. Quando eu digo que eles conseguem adentrar no nosso dispositivo constitucional, nós estamos diante de um rol meramente exemplificativo, ou também chamado de não exaustivo, que algumas bancas também trazem, beleza? Então vamos lá, pessoal, seguindo. Vamos lá, seguindo. A resposta está aí, ó. Não. Porque o rol, pessoal, o rol ele é o quê? Exemplificativo, beleza? Ou seja, existem outros direitos fundamentais espalhados por toda a Constituição. Exemplo aí, ó, direito ao meio ambiente, está aí elencado no artigo 225. Temos outros direitos na própria Constituição Federal, que também compõe ali, ó, um rol exemplificativo. Nós temos lá falando sobre a maioridade penal, nós temos aí os direitos sobre o meio ambiente, artigo 225, entre outros. Então, esses direitos aí, eles não estão especificados somente entre o artigo 5º ao 17º. Além do que está no artigo 5º ao 17, nós temos outros direitos espalhados na Constituição, nós temos outros direitos que podem surgir por força de emenda e outros direitos que podem também surgir por força de tratados internacionais de direitos humanos. Beleza? Então vamos lá, seguindo, você já tem aí a base para já começar a trabalhar um pouquinho mais sobre essas duas nomenclaturas. Olha só, direitos fundamentais e direitos humanos, talvez muitas pessoas podem pensar que é a mesma coisa. Mas, cara, não é a mesma coisa, beleza? Olha só, direitos fundamentais, eles são direitos inerentes ao ser humano, que estão, ó, positivados em uma determinada ordem jurídica, ou seja, dentro de um estado figurando em um plano interno. Então, olha esse bizu. Quando eu falo para você que os nossos direitos fundamentais, eles estão positivados e estão dentro de um âmbito interno, você vai lembrar da Constituição, você vai lembrar dos nossos direitos individuais. Então, isso é uma coisa interna, está relacionada ao nosso território brasileiro, tá bom? Então, está positivado dentro de um texto legal, a exemplo, a nossa Constituição Federal. Então, direitos fundamentais, eles estão o quê? Mostrados, eles estão o quê? Positivados de forma legal e de forma interna no território brasileiro. E agora, por sua vez, olha só, por sua vez, direitos humanos. O que consiste em direitos humanos? São direitos positivados, beleza. Mas agora, numa ótica diferente, ó, estão em tratados internacionais. Além disso, ó, são direitos que figuram um plano, ó, direito internacional ou por meio de convenções e tratados internacionais. O âmbito aqui, pessoal, já não é um âmbito mais interno. O âmbito dos direitos humanos é um âmbito externo. Alcança agora toda uma universalidade. É uma das características dos direitos humanos, principalmente relacionada na DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, basta você nascer que você vai ser aquela pessoa que vai ser alcançada pelos direitos humanos. Já direitos fundamentais é uma ótica interna. Então, nem todas as pessoas no mundo vão ser alcançadas os direitos fundamentais. Mas talvez os direitos humanos irão sim alcançar todas as pessoas. Por quê? Direitos fundamentais, o âmbito, ele é interno. E direitos humanos, o âmbito, ele é o quê? Externo. Então, é alguma nomenclatura diferente, tá? Direitos fundamentais estão diante de uma área positivada no nosso ordenamento jurídico pátrio. Já direitos humanos estão positivados dentro de uma ótica jurídica de tratados internacionais. Então, aí nós dizemos que é um âmbito externo. Beleza, pessoal? Então, leva para a tua prova essas duas nomenclaturas que, vez por outra, não sempre, mas vez por outra, acaba caindo em prova, tá bom? Seguindo, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Acompanha aí comigo, seguindo. Olha só, direitos fundamentais e garantias fundamentais ainda. Vamos lá, seguindo. Direitos fundamentais, ó, são normas que declaram, pessoal,
protegidos pela Constituição, por exemplo, o direito de locomoção. Então, nos nossos direitos fundamentais, eles são normas declaratórias, ou seja, nós temos o direito à vida, nós temos o direito de locomoção, nós temos o direito de crença, nós temos o nosso direito de liberdade de expressão. Onde é que está isso? Na nossa Constituição Federal, a Carta Maior. Então, ela declara nossos direitos, tá bom? Por outro sentido e outro viés, acompanha comigo. Nós temos as garantias fundamentais. Então, olha só, eu digo que garantias fundamentais é diferente de garantias, de direitos fundamentais, melhor falando. Normas asseguratórias, tá? Então, olha só, quando eu falei sobre os direitos fundamentais, eu me referi às normas declaratórias. Quando eu me refiro às garantias fundamentais, já são normas asseguratórias, ou seja, instrumentos que auxiliam no exercício dos direitos. Por exemplo, o habeas corpus. Então, acompanha comigo aqui, vê só. Então, quando eu falo nos direitos fundamentais, nós temos normas declaratórias e asseguratórias. A primeira, direitos fundamentais, normas declaratórias, simples. A segunda, normas asseguratórias. Então, o que são normas asseguratórias? São normas que garantem os nossos direitos. E nós temos os remédios constitucionais, que mais à frente iremos estudar, como, por exemplo, o habeas corpus. Foi preso de forma ilegal? Então, o que acontece? Você agora pode impetrar o chamado remédio constitucional, que é habeas corpus, para sanar uma enfermidade jurídica. Por isso que são o quê? Remédios constitucionais, tá bom? Então, não esquece o final da prova. Nós temos direitos fundamentais, nós temos garantias fundamentais. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, ele declara, a outra ele assegura. Beleza, pessoal? Então, seguindo, sem mais delongas. Agora entramos aqui, pessoal, no âmbito das dimensões ou gerações. Muito importante na hora da prova isso aqui, tá bom? Nós temos a primeira geração, segunda geração e terceira geração. As outras eu vou falar com vocês de uma forma mais objetiva. Mas essas três aqui, já digo a você que cai bastante em prova, tá bom? Então, primeira geração ou dimensão, pessoal, não vai estar errado na tua prova, tá? Não vai estar errado na tua prova. A dimensão ou geração pode vir. Mas a primeira dimensão, ela vai versar sobre a categoria de liberdade. Ou seja, são direitos civis e políticos. Então, olha só, quando eu falo de primeira geração, eu estou falando de uma liberdade. Veja, no nosso país, atualmente, nós somos um quê? Um Estado democrático de direito. Nós temos liberdade para escolher em que quisermos votar. Nós temos liberdade para crermos no que nós quisermos crer. Isso é o quê? Isso também deriva da primeira geração, tá bom? Até porque uma das características da nossa Constituição é a sua historicidade. Então, a primeira geração ou dimensão é uma liberdade. Você é livre para escolher o que você quiser. Mais à frente, eu vou te mostrar agora que é um não fazer do Estado. Então, o Estado ele vai se restringir de praticar algumas condutas sobre nossas vontades, beleza? Acompanha comigo. Olha só, então, busca restringir, tá bom? A atividade estatal. Então, o Estado aqui vai dizer, olha, eu não vou atrapalhar a sua vida, tá? Então, o Estado ele vai fazer o quê? Um não fazer. O Estado ele não vai estar interferindo na tua vida. Nós falamos de liberdades negativas. Quer um exemplo? Olha o exemplo aí, ó. Propriedade. Nós temos direito de locomoção. Então, isso é muito importante para a tua prova. Propriedade e direito de locomoção. Porque você tem uma propriedade, então a posse é sua. Liberdade de locomoção. A liberdade de se locomover, de andar, de ir, de vir, ou de estar e permanecer, também é sua. Então, o Estado ele não vai interferir nesse viés seu. Beleza? Olha só o que é importante também. Vamos lá. Então, pessoal, seguindo aí, pessoal, olha que importante também eu trouxe para vocês, tá? O cenário. Primeira dimensão vai tratar sobre liberdade. E aí nós temos a questão da revolução, ó, das revoluções em busca de igualdade. Nós estamos diante de meados séculos 17 e século 18. Isso aqui, pessoal, olha só que importante. Eu já vi cair em prova até mesmo a questão do século. Eu sei que é uma maldade muito grande, mas se vier, você não vai ser pego de surpresa, tá bom? Porque a gente colocou até mesmo o século para você tomar ciência, beleza? Então, mais uma vez, olha agora a segunda dimensão, beleza? Segunda dimensão, pessoal, trata da igualdade, tá? Essa igualdade aqui, pessoal, nós estamos diante de um Estado que deve agora trazer os direitos. Mas que tipo de direitos? Nós temos que ter os direitos sociais, econômicos e culturais. Então, o Estado agora, ele não vai se abster de fazer alguma coisa. O Estado ele tem que fazer. Para quê? Para que venha existir uma redução de desigualdades sociais através das famosas prestações positivas por parte do Estado. Exemplo, um fazer, que nós temos aqui a educação como direito social,
nós temos a saúde, etc. Segurança pública, etc. E o movimento agora, você vai lembrar, ó, dos proletariados, que são as questões socialistas, século XIX e século XX. Então, olha só que bacana. Segunda dimensão é diferente, é totalmente o oposto da primeira dimensão. A primeira dimensão, você vai ver que é um viés o quê? De liberdade. Não se intrometa na minha vida, Estado. Então, o Estado não vai se intrometer. Então, é um não fazer. A primeira geração. A segunda geração é totalmente o oposto. Agora é um fazer por parte do Estado. Agora são prestações positivas. Agora nós queremos igualdade. Estado, há muita desigualdade entre nós. Então nós queremos que o Estado forneça alguma coisa para nós. Então o que é que ele vai fornecer? Ele vai fornecer direitos sociais, econômicos, culturais, e nós vamos perceber, por exemplo, o artigo 6º da nossa Constituição, ela trata muito bem sobre esse aspecto, quando diz que são direitos sociais, aí ela traz lá o rol exemplificativo falando de segurança, educação, lazer, moradia, beleza? Então, outro bizu para você muito importante, alguma coisa sobre primeira dimensão. Professor, o que é primeira dimensão? Primeira dimensão a gente viu que é a questão da liberdade, um não fazer do Estado. E nós citamos ali, ó, a palavra-chave, direitos civis e políticos. Você vai lembrar de um artigo na sua Constituição, artigo 5º, tá bom? Do artigo 5º, com exceção a um inciso, que é o direito do consumidor, que aí já entra no viés de direito de terceira geração, tá bom? O resto é tudo primeira geração, beleza? Crença, liberdade religiosa, locomoção, direito de reunião, de expressão, tudo que eu estou falando no artigo 5º para vocês é relacionado aos seus direitos civis. Também relacionado ao artigo 14 até o artigo 16, você vai lembrar também de primeira geração, beleza? Por quê? Porque agora são direitos políticos. Então, quando a banca perguntar, versa sobre direitos civis e políticos, a primeira geração, tá certo. Primeira geração, civis e políticos. Segunda geração, direitos sociais, econômicos e culturais. Vai lembrar de que artigo na Constituição? Segunda geração, você vai lembrar do artigo 6º, tá bom? Mas não só o artigo 6º. Do artigo 6º até o artigo 11, também nós temos ali um conjunto completo de direitos sociais que diz respeito à segunda geração ou dimensão, beleza? Então, a terceira geração, olha só, vamos lá acompanhar para finalizar. Então, terceira geração, pessoal, ou dimensão, nunca esqueça isso, tá? Vai vir na tua prova, geração ou dimensão, e tá tudo ok. Vai tratar sobre a fraternidade e também solidariedade. É a mesma coisa, tá bom? Então, a palavra que vai vir na tua prova, falando da terceira geração, vai ser essa palavra aqui, ó. Direitos difusos e coletivos, tá bom? Direitos difusos e coletivos também no âmbito, olha só, que ultrapassam a esfera individual. Então, a palavra que está aí é direitos transindividuais ou supraindividuais, beleza? Então, quando eu trabalho com vocês os direitos de terceira geração, palavra-chave, solidariedade ou fraternidade. Aí ele vai falar sobre os direitos que transcendem o indivíduo. São direitos difusos ou coletivos. Então, veja, direitos coletivos, a gente fala dos direitos dos consumidores. Quem é consumidor? É uma categoria, tá bom? Então, são direitos coletivos. Agora, direitos que transcendem o indivíduo no sentido difusos, uma praça pública, tá? O meio ambiente ecologicamente equilibrado, é um direito que é teu, que é seu, mas não é de ninguém. Então é um direito difuso, ele ultrapassa a esfera de um indivíduo somente, tá bom? Então ele não é só aplicado para uma pessoa, mas para toda uma coletividade. Show de bola, pessoal? Então são essas palavras que você leva à sua prova. Primeira, segunda, terceira geração, beleza? Seguindo. Quarta geração, pessoal, aqui não há um consenso ainda pela doutrina, mas a quarta geração ela vai trabalhar duas correntes. A primeira corrente diz respeito a Norberto Bobbio, doutrinador, tá? Que defendia o seguinte: direitos relacionados à engenharia genética. Essa teoria, pessoal, ela diz respeito à famosa questão bioética, tá? A famosa questão bioética. Só que ainda não tem um consenso na doutrina. Nós temos essa primeira corrente, que diz respeito aí, ó, da engenharia genética, clonagem, essas coisas relacionadas à medicina com o direito. Só que não há consenso na doutrina. Você vai ter que ter muito cuidado com a interpretação da banca. Vai ter bancas aqui que vão colocar a quarta geração misturada com a quinta geração. Vai ter gente que vai dizer que a quinta geração é a terceira dimensão, porque fala de fraternidade, a paz. Só que paz não é terceira geração para a doutrina mais contemporânea. Mas a doutrina clássica, ela traz a paz ainda na terceira geração. Então você vai ter que ter cuidado com essas dimensões, porque cada banca tem sua interpretação e seu entendimento, tá bom? Então, seguindo, olha só a outra corrente. A outra corrente é de Paulo Bonavides, tá? Diz assim, ó, defende direitos relacionados à democracia, pluralismo de ideias e informação.
Aqui, pessoal, nessa parte aqui, muitos trazem também a internet, etc. Só que o que mais prevalece na doutrina é que realmente é o momento de você ter comunicações, democracia, pluralidade política. Então, vários entendimentos, não só político, mas liberdade de expressão também, de opinião. Isso aí o nosso Brasil ele também adere bastante, tá? Então, essas duas correntes aí, ó, elas se chocam às vezes, mas também pode ser o quê? Conciliadas a depender da banca. E você vai ver que teve bancas que cobraram aí os dois entendimentos futuramente quando a gente fazer questões mais para frente, tá bom? Seguindo, quinta geração, mais tranquilazinha, tá? Mais tranquilazinha. Ele diz que é a paz, tá bom? A corrente diz aqui que é a paz, só que tem que ter cuidado com essa daqui, tá? Porque a paz, pessoal, algumas bancas, principalmente a CESP, nas questões mais antigas, ela cobra ainda a paz na terceira geração. Outra observação importante é que algumas bancas colocam a paz na quarta dimensão também. Então tem que ter um cuidado muito grande na hora de resolver questões, tá bom? Seguindo, pessoal, essas são as dimensões que você leva para a sua prova. Para facilitar o teu assunto, olha só que bacana o bizu. Seguindo, nós temos liberté, igualité, fraternité. O que é isso, professor? São os lemas da Revolução Francesa. Esse é o slogan, tá bom? Então, liberté, primeira geração. Igualité, segunda geração. E fraternité, terceira geração. Liberté, liberdade. Liberdade é direitos o quê? Civis e políticos. Um não fazer parte do Estado. Igualdade, nós temos direitos sociais, econômicos e culturais. É um fazer por parte do Estado. Ações afirmativas, políticas públicas. E fraternité, fraternidade ou solidariedade, nós estamos falando agora de direito o quê? De terceira geração, que diz respeito aos direitos difusos, coletivos e transindividuais. Beleza? Então é isso que você leva para a sua prova. Você não vai perder nada na sua prova, porque nós temos até aqui, até mesmo as datas da época que se deu as revoluções, tá bom? Então, seguindo, pessoal, para o próximo assunto. Características. Características dos direitos fundamentais. Nossos direitos fundamentais, eles precisam ter as características, tá bom? Como é que você define um direito? Pela sua característica. Olha só essa primeira característica. Universalidade. A universalidade diz respeito que todo mundo, ser humano, ele vai ter direitos. Então, basta você nascer que você vai ser alcançado pelos direitos humanos, pelos direitos inerentes a todas as pessoas. Isso aí nós lembramos da DUDH, Declaração Universal de Direitos Humanos, tá bom? Que se dá também ali mediante a questão das guerras mundiais e tudo mais, tá bom? Para gerar paz, gerar o convívio entre as igualdades de classes, etc. Então, universalidade, primeira característica dos nossos direitos. Então, você basta ser humano que você vai ser alcançado pelos direitos. Por exemplo, nós no Brasil, nós não podemos ter como algo lícito a questão do aborto. O aborto ainda é algo ilícito. Então, veja que aquela pessoa que está ainda no ventre materno da mãe, ela já tem uma proteção. E qual é a proteção dela? É o direito da universalidade. Ela não pode morrer, tá bom? Ela não pode perder a vida. Veja que ela ainda está ali no ventre materno da sua mãe, mas ela ainda é humano. Então, por ela ser um humano, então ela tem um direito. Qual é o direito? De permanecer vivo, tá bom? Então, a universalidade alcança quem? Todas as pessoas humanas. Muito cuidado na hora da prova que não alcança animais, tá bom? Animais não vão ser alcançados pela universalidade, porque a universalidade diz respeito a todos os humanos. Show de bola, pessoal? Então, seguindo para a próxima característica. Historicidade. Gente, historicidade é uma característica importante. Ó. Surge em decorrência de conquistas progressivas. Então, os nossos direitos, eles passam por evoluções. Então, os nossos direitos, pessoal, eles surgem ao longo de quê? De viés políticos, viés de guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Então, tudo isso se dá o quê? De áreas progressivas. Então, nós temos uma história ao longo do tempo, direitos vão surgindo, há uma progressão. Também no Brasil, um dos lemas é a ordem e progresso. Isso é coisa histórica, pessoal. Então, nossos direitos, eles também passam por características de historicidades. Nós não temos direitos do dia para a noite. Nós precisamos ter algum fundamento para nós criarmos nossos direitos. E uma das características é a historicidade, tá bom? Seguindo, pessoal, mais uma característica, indivisibilidade. Formam um sistema harmônico, pessoal, não podendo ser analisado de forma isolada, pois são um conjunto. Então, os nossos direitos, você vai ver que como a indivisibilidade, nós temos a concorrência, eles juntos ali, ó, eles atuam de forma harmônica entre si. Então, nós podemos dizer que os nossos direitos, eles podem ser trabalhados de forma juntas. Por exemplo, eu quero ter a minha liberdade de locomoção e na minha liberdade de locomoção eu estou ali me expressando ao mesmo tempo. Então, não teve nenhuma colisão dos nossos direitos. Pelo contrário, eles estão ali, ó, de forma harmônica, se complementando, tá bom?
Seguindo mais uma característica, inalienabilidade, pessoal. Olha só, essa inalienabilidade quer dizer que os nossos direitos são o quê? Intransferíveis e inegociáveis. Sobretudo, pessoal, olha só, sobretudo, essa característica aqui, a regra é que você não pode vender o seu direito, você não pode se dispor do seu direito, mas temporariamente, parte da doutrina diz que sim, isso é normal, você dispor ou alienar um direito seu, tá bom? O direito de imagem, temporariamente, por exemplo, você quer vender o seu direito de, sei lá, de apoiar alguém, então algumas coisas assim você pode vender. Claro que isso aí não é um caráter absoluto. Imagina só que as pessoas como Big Brother, elas abrem mão ali temporariamente do direito de quê? De locomoção. Então elas ganham um valor em prol de um direito delas, tá bom? Então elas ali abrem mão, mas de forma temporária, tá bom? Então isso aí é parte da doutrina. Mas a regra é que os nossos direitos não podem ser o quê? Alienáveis. Então você não pode vender seus direitos. No Brasil, por exemplo, um exemplo aí que não se aplica como em outros países, não existe a forma de você vender seu sangue. Veja que bacana, você não pode vender seu sangue no Brasil. A política pública do Brasil é a seguinte, doe sangue, salve uma vida. Veja, doar sangue, salve uma vida. Não é vender um sangue, é doe um rim e salve uma vida. Não é vender um rins. Mas existem países aí fora que sim, eles comercializam algumas atribuições do seu corpo humano, como um rins, como um sangue, tá? Coisas renováveis ou coisas que não vão lhe matar se você retirar. Como exemplo, um rim, você tem 2, perdeu um, ainda continua vivo. Mas no Brasil não existe a política de vender nada. Você doa, tá bom? Seguindo, pessoal, mais uma característica, irrenunciabilidade. Olha só, não se pode abrir mão dos direitos fundamentais, pois não se pode dispor de forma absoluta deles. O indivíduo não pode exercer tais direitos em determinados momentos, mas não renunciá-los. Então, olha só, você não tem o direito de abrir mão dele, tá? Professor, mas tem pessoas que se suicidaram, mas, cara, ele não tem o direito de suicidar. Ele até pode tentar se suicidar, mas ele não tinha o direito de perder sua vida. O direito à vida, ele é irrenunciável. Então eu quero abrir mão da minha liberdade de expressão. Também não pode, tá bom? Os direitos nossos, eles gozam da característica chamada de irrenunciabilidade. Eu não posso abrir mão dos meus direitos. Show de bola? Próximo. Imprescritibilidade. Você vai ver, isso aqui também aparece bastante em prova. Não se perdem com o decurso do tempo. É mais ou menos realmente a questão aqui da validade. Nossos direitos não têm um prazo de validade, um lapso temporal para que eu possa exercê-lo. Então, eu entendo que os nossos direitos eles são imprescritíveis. Professor, mas eu já vi que alguns crimes, por exemplo, tortura, tráfico, eles são prescritíveis. Sim, esse daí, olha só, alguns direitos, eles são prescritíveis, no sentido de que você pode praticá-los e se você não for punido, aí você sim poderá ser uma pessoa isenta porque ocorreu a prescrição, tá bom? Mas os direitos, na sua totalidade, eles não têm prazo de validade. O seu direito à vida, o seu direito à liberdade de locomoção. Eu passei muito tempo sem usar minhas redes sociais, e aí eu vou usar minhas redes sociais hoje, então recebi uma mensagem que eu não posso mais usar por conta que demorei tanto tempo que eu fui banido do Facebook, WhatsApp, Instagram. Não pode existir isso, tá bom? Demorei 2, 3 anos sem utilizar a ferramenta. No dia que eu quiser exercer minha liberdade de expressão, a ferramenta está lá para, mais uma vez, me dar a oportunidade de exercer a minha liberdade de expressão. Então, nossos direitos, eles não são prescritíveis, eles são imprescritíveis. Show de bola, pessoal? Agora, alguns crimes, sim, crimes, eles são prescritíveis, alguns deles. Beleza, pessoal? Como a gente falou, tortura, tráfico, mas direitos não temos margem para prescrição, tá bom? Seguindo, relatividade ou limitabilidade. Não são absolutos, podem ser limitados, desde que não atinja o núcleo intangível. Então, pessoal, esse aqui é o mais importante de todas as características, porque diz respeito à questão da relatividade ou também na tua prova pode vir limitabilidade. Outra coisa importante a dizer é que, via de regra, no Brasil, não existe direitos que se revistam de caráter absoluto. Vou dizer mais uma vez, não existe direitos de caráter absolutos. Show de bola, pessoal? Então, todo direito ele pode ser relativizado. Até mesmo a vida, ela pode ser relativizada. Por exemplo, você está ali, alguém vai tentar ceifar sua vida, tirar sua vida. Você pode agir em legítima defesa e será uma excludente de ilicitude. Veja que até mesmo a vida ela foi relativizada neste momento. Beleza, pessoal? Seguindo,
Complementariedade, os nossos direitos, olha, eles se complementam. Então, olha só, eles podem ser usados de forma conjunta. Não há também entre eles a famosa hierarquia. Então, não posso dizer que o direito à vida ele é superior ao direito de liberdade de expressão. Não posso dizer que o direito de privacidade ele é superior ao direito de reunião. Cada direito ele vai ter que ser analisado sob uma ótica jurídica. Então, cada caso concreto vai ser levado para quem? Para um juiz. Porque, às vezes, o que pode existir são colisões de direitos. Rapaz, quem é que vai ter direito? É A ou B? E o caso concreto é levado para o judiciário para que ele venha ter uma tomada de decisão correta, tá bom, pessoal? Mas os nossos direitos, eles se complementam e não há hierarquia entre eles, nem mesmo a vida. Agora, claro, a vida é um dos maiores dos direitos, porque dele derivam-se todos os outros, beleza? Seguindo, pessoal, concorrência. Concorrência, olha só, a concorrência, pessoal, pode ser exercida cumulativamente. Então, eu posso dizer que o meu direito, eu não uso ele de uma forma isolada. Então, eu quero, por exemplo, me reunir no centro da cidade para exercer o meu direito de locomoção e protestar contra alguma coisa que o governo fez. O governo ele retirou direitos trabalhistas, então eu quero fazer uma greve como trabalhador. Então, eu vou ter o meu direito de locomoção, quando eu vou me deslocar para lá. Quando eu vou fazer a greve, eu exerço o meu direito de reunião. E quando eu começo agora a protestar, eu exerço meu direito de liberdade de expressão. Então, são 3 direitos utilizados de forma concorrente, simultaneamente. Veja que eles se complementam. Então, os nossos direitos eles não são usados numa ótica isolada. Beleza? Essa aí é a característica da concorrência. Show de bola? Seguindo, efetividade. Lembra dos direitos de segunda geração. O poder público deve concretizar os direitos fundamentais. Então, os nossos direitos, nós dizemos que o poder público, o Estado, ele deve fornecer. Aqui, o Estado no grau superlativo. Estado, União, DF, municípios, tá bom? E vedação retrocesso, pessoal. No Brasil, a questão da vedação retrocesso diz respeito que os nossos direitos já conquistados não podem ser abolidos. Então, os nossos direitos não podem ser retirados do texto constitucional. Então, veja só, a nossa Constituição é uma Constituição com uma característica rígida. É difícil você ali colocar alguma coisa na Constituição. Sobretudo, é difícil tirar, então, alguma coisa da Constituição também, tá bom? Então, outra coisa importante na tua prova que pode aparecer é a questão do nosso direito de proibição ao retrocesso. Muitas pessoas se falavam a respeito do voto impresso. Doutrinadores disseram que o voto impresso ele seria um retrocesso para o Brasil, uma vez que o Brasil adotou o mecanismo de urnas, tá bom? Então, ter o voto impresso para parte da doutrina seria um retrocesso e uma das características dos nossos direitos é que nós não podemos voltar atrás para regredir, mas nós podemos agora progredir somente, até porque na nossa bandeira está lá ordem e progresso e não retrocesso, beleza? Então, essas são as características. Vez por outra aparece em prova também, mas eu chamo a sua atenção para a limitabilidade que diz respeito que não existem direitos absolutos. Show de bola? Seguindo, pessoal, temos as eficácias dos direitos fundamentais. Importante também trazer com vocês essa chamada eficácia. A primeira eficácia, pessoal, diz respeito que há uma relação de aplicabilidade dos direitos fundamentais entre Estado e particulares. Então, aqui, na chamada eficácia das normas de forma vertical, é algo ali, onde está o Estado no topo, então o Estado está ali de forma mais forte, como uma parte realmente esmagadora mais forte, e embaixo está uma parte ali, hipossuficiente, uma pessoa mais vulnerável. Então o Estado ele tem uma força muito mais forte do que você. Imagina só você sendo reprovado em um concurso público e agora você quer recorrer contra o Estado. O Estado ele vai tentar recorrer também se ele perder na sentença. Então o Estado ele é a parte mais forte da relação de vocês. Quando eu falo isso, de uma relação entre Estado e particular, eu estou diante da eficácia vertical, tá bom? Então, vertical, Estado no topo, particular embaixo. Estado mais forte, particular mais fraco. Show de bola? Qual é a próxima eficácia? Eficácia horizontal. Então, na eficácia horizontal, você vai ter que lembrar também aqui, da aplicabilidade dos direitos fundamentais entre particulares. Então, aqui, lembra agora da linha do horizonte. Do mar mesmo, a linha do horizonte. Você olha para o mar e está bem longe aquela linha do horizonte. Então, essa aí é uma eficácia o quê? Horizontal, linha do horizonte. Nós temos 2 particulares. São pessoas ali iguais, equiparadamente iguais. Imagina só, contrato de compra e venda.
eu vou te vender o meu relógio. Então veja, você pessoa assalariada, eu uma pessoa assalariada. Então há um contrato de compra e venda. Eu vendo o meu relógio, você me paga. Então teve uma eficácia ali da relação. Qual é a eficácia? Horizontal. Porque o particular A e o particular B, eles são equiparados, eles são iguais, há uma relação horizontal de igualdade. Show de bola? E por fim, que muito aparece em prova também, é a questão da eficácia diagonal, tá bom? Essa eficácia diz respeito à aplicabilidade dos direitos fundamentais entre particulares. De novo, professor, particulares? Sim, porém agora a relação é assimétrica, marcadas pela desigualdade de força. Aqui, ó, exemplo, relações trabalhistas, patrão versus funcionário, e as relações consumeristas, empresa versus consumidor. Então, quando eu trato com vocês a relação diagonal, eu coloco dois particulares, mas um particular de cima, ó, ele é mais forte do que o de baixo. Então, o particular de cima a gente coloca como uma pessoa ali, um empregador. O empregador e embaixo o empregado. O empregado, na relação ali, diagonal, ele é uma parte chamada pela prova de hipossuficiente, tá bom? O hipossuficiente na relação diagonal, ele está por baixo. Então, ele é a relação mais vulnerável. Então, quando se tem um processo trabalhista, você acha que quem vai contratar o melhor advogado? O hipossuficiente ou o empregador, dono de uma grande multinacional? É claro que vai ser o empregador. Então, na relação diagonal, são dois particulares. Sobretudo, um particular é mais forte do que o outro, tá bom? Então é isso, pessoal. Essas são as relações da eficácia dos direitos fundamentais. Beleza? Próximo bloco a gente vai trabalhar aí com vocês mais um pouquinho sobre isso aí, ó, teoria dos limites. Então, vamos seguindo. Então, vamos lá, pessoal. Tive que tomar uma aguinha, porque também a gente não é uma máquina, né? Tomar uma água aí para revigorar, né, as forças. Então vamos lá, seguindo, pessoal. Tá muito bom esse bloco. A gente tá trabalhando com vocês ainda muito sobre a questão das teorias gerais e, sobretudo, aí, ó, teoria dos limites. Muito importante na hora da tua prova. Claro que eu confesso a você, as bancas estão diminuindo a questão da expressividade dessas questões em provas. Mas é muito bom você ir munido de todas as ferramentas, tá bom? Então, olha só, a lei, ó, pode impor restrições aos direitos fundamentais? Pode existir essa restrição, pessoal? O que é que vocês acham? A resposta, ó, sim, pois uma das características dos direitos fundamentais é a relatividade, tá bom? Então a gente falou com vocês, ó, que isso aqui é a característica mais importante dos nossos direitos. Porém, há um núcleo essencial. Esse núcleo tem que ter muito cuidado, tá? Que necessita de proteção. Então o núcleo tem que ser protegido, não pode ser tocado. Dessa forma, surge a teoria dos limites para impedir a violação do direito do núcleo essencial dos direitos fundamentais. Logo, para tal teoria, devem existir, ó, limites, tá bom? Limites para as limitações dos direitos fundamentais, baseado no princípio da proporcionalidade. Então, os nossos direitos, pessoal, eles possuem características. Então, o legislador, em algumas situações, ele é impedido de fazer alguma coisa para retirar aquele direito ou para tocar naquele núcleo. Isso nós chamamos de teoria dos limites. É colocar realmente limites no legislador para que ele não venha interferir nos nossos direitos, tá bom? E se ele for interferir de alguma forma, que não seja para retirá-lo, tá bom? Sobretudo, não toque no núcleo. Show? Seguindo, pessoal. Classificação quanto à eficácia jurídica. Nós temos a norma de eficácia plena, nós temos norma de eficácia contida e norma de eficácia limitada. Aparece bastante em prova isso aqui, tá bom? Veja que tudo isso nós estamos estudando com vocês, ainda nem adentramos no texto constitucional, mas isso aqui é de suma importância na tua prova. A norma de eficácia plena, pessoal, você tem que pegar as palavras-chave para matar as questões na prova. A palavra-chave na questão plena, na norma plena, é que possui uma aplicabilidade direta, olha só a palavra, imediata e integral. Então, são as normas que, no momento que entram em vigor, estão aptas a produzir todos os efeitos. Normas auto-aplicáveis, aí ele coloca o exemplo do artigo 2 da Constituição, quando fala que são poderes independentes e harmônicos entre si, o legislativo, executivo e judiciário. Então, essa norma é uma norma de eficácia plena, porque quando foi o texto positivado naquele momento, a partir daquele momento, os efeitos foram automáticos, foram imediatos, foram de forma direta. Quando eu falo isso, quando eu não preciso de nenhuma legislação em si para regulamentá-la, quando não preciso de nada para que ela venha produzir seus efeitos, nós estamos diante de uma norma de eficácia
plena, tá bom? Então a palavra-chave é só isso. As bancas só vão trocar. A banca vai dizer que a norma de eficácia plena, ela é uma eficácia indireta. E está errado. Ela é uma eficácia direta, ela é uma eficácia integral e ela também é direta, tá bom? Imediata, perdão. Beleza, pessoal? Então, cuidado na hora da prova. O exemplo que se usa mais em banca são esse artigo 2, tá? Quando fala aí dos poderes harmônicos e independentes entre si. Show de bola? Vamos lá, pessoal. Então, essa é a eficácia plena, tá bom? Não esquece e leva para a tua prova. Show de bola? Então, segundo. A segunda vai tratar sobre a eficácia contida. Também na prova pode chamar ela de redutível ou restringível. Possui uma aplicabilidade direta também. Imediata também. Agora, se liga só. Mas, possivelmente, ela não é integral. Então, veja, na eficácia contida, ela coloca alguns requisitos, ela coloca algumas condições. E nós temos aqui, quando sua criação produz todos os efeitos, mas podem haver a redução de sua abrangência, tanto por uma norma constitucional, quanto por uma norma infraconstitucional. Aí ele coloca aqui o exemplo do artigo 5º e inciso de número 3 da nossa Constituição de 1988. A banca só vai dizer a você se a norma de eficácia contida ela é direta, imediata e não integral. E tá certo. Cuidado com isso, tá bom, pessoal? A única diferença entre plena e contida é que na plena ela é integral e na contida ela é não integral. Aí ele usa esse exemplo do artigo 5º, inciso 8, de inciso 13, quando fala ali, que é livre qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Então, quando ele diz assim, atendidas as qualificações que a lei estabelecer, ele está trazendo o quê? Uma condição. Então, quando ele traz uma condição ou requisitos em uma lei específica, lembra logo, eficácia contida. Exemplo clássico, Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, a famosa OAB. Como é que alguém se torna advogado no Brasil? É só se for a bacharel em Direito e passar no exame da ordem, primeira e segunda fase. Então, essa pessoa teve condições. Por quê? Porque teve requisitos de uma lei federal regulamentando essa profissão. Então, é livre qualquer trabalho ou sua profissão, desde que a lei ela traga ali uma qualificação ou não. Então, se trouxer qualificações, você pode ali trabalhar, desde que você atenda ali os requisitos na lei. Outro exemplo é para pessoas que são contadores. Aquela pessoa que é contador, formado e tudo mais, quando ela termina a faculdade, para ela também ter direito ali a se tornar um contador, ela vai precisar ali fazer uma prova, tá bom? Então essa prova também não é fácil. Então são condições que a lei trouxe para restringir algumas profissões. Sobretudo, a maioria das profissões, elas não são regulamentadas em lei. Então você é livre para exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, beleza? Então cuidado com isso na hora da prova. Por fim, pessoal, nós temos a norma de eficácia limitada. Ela possui a aplicabilidade do quê? Indireta, imediata e reduzida. Então é a mais diferente. A mais diferente é a limitada. Ela diz que a eficácia ela é indireta, as outras dizem que ela é direta. A limitada diz que ela é imediata, as outras são imediatas e a limitada ela é reduzida. Na contida ela é não integral e na plena ela é o quê? Integral. Então são algumas diferenciações. Olha só, não tem o condão de produzir todos os efeitos. Então, para produzir efeitos, ela precisa de quê? De lei, precisando de norma regulamentadora infraconstitucional, a ser editada pelo poder, órgão ou entidade competente. Então, ele está aí exemplos da Constituição e elas subdividem-se em duas normas. Cuidado na hora da prova, recentemente na Polícia Penal, caiu uma questão que não cobrou somente pedindo assim, é uma norma de eficácia limitada. Não, ele trouxe assim, pode passar? Princípios institutivos, ela trouxe, e também trouxe os normas programáticas, conteúdos programáticos. Então, a banca da CESP, ela trouxe recentemente, em 2022, no concurso da Polícia Penal, a questão de norma de eficácia limitada. Diz assim, é um exemplo de norma de eficácia limitada. Aí tinha todas essas três aqui, e também tinha essa norma aqui, conteúdo programático e princípios institutivos. E aí a banca, ela pediu justamente essa aqui, princípios institutivos, esquemas gerais de estruturação de instituições, órgãos ou entidades. Então aqui, os esquemas estão relacionados a normas também, tá? Estruturação para criar e conteúdo programático, programas. Realmente o Estado vai fazer alguma coisa, ele dá o exemplo do artigo 6º. Então, a banca, se aprofundar, ela só vai perguntar se a norma de eficácia limitada, ela está relacionada a princípios institutivos ou conteúdos programáticos, tá bom? Normas que o Estado vai criar para beneficiar a população. Então, é isso na hora da tua prova. Você tem que ter cuidado com essas três normas.
a norma plena, contida e limitada. Na maioria esmagadora, eles cobram somente se elas são diretas, imediatas, não integral, reduzida, limitada, essas coisas, tá bom? Mas se ela quiser aprofundar mais um pouquinho, como a banca se aprofundou no concurso da Polícia Penal, ela vai perguntar se a norma de eficácia limitada, ela faz parte também ali de normas institutivas ou também se elas fazem parte de normas programáticas, tá bom? É só isso na hora da prova que você tem que levar e correr para o abraço para gabaritar, beleza? Seguindo, pessoal, vamos lá. Vamos lá, pessoal, seguindo. Tá aí, ó. É correto afirmar que as normas de eficácia limitada não produzem efeitos? Resposta, ó, não, pois elas produzem efeitos mínimos, como, por exemplo, condicionar a legislação futura. Enfim, isso aí, sem muito